Que Jesus nos envolva em sua paz. É com muita alegria que mais uma vez nos encontramos para refletirmos um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, através dos ensinos também pela espiritualidade amiga. Esses encontros que nós realizamos às terças-feiras, também nos grupos de estudo das quartas e no Evangelho aos domingos, sempre tem esse propósito e essa proposta para o nosso crescimento íntimo, onde nós assim adquirimos um pouquinho mais de conhecimento para então contribuir com a nossa evolução. E nesses momentos também podemos assim dizer que não é só um momento de crer, né? Tem que ser um momento de fé, porque senão a gente desistiria de estar aqui à frente falando para o público. Então contamos assim sempre com essas vibrações de ternura para que nos auxiliem também nesse momento. Jesus, em sua suprema sabedoria, nos deixou 2 grandes mandamentos. O primeiro, amai-vos uns aos outros. Não é fácil, né? Mas nós estamos, com certeza, nos esforçando para esse propósito. E o segundo, então, ele nos assevera quanto à questão de instruí-vos, né? Mas não necessariamente ele falava sobre essa instrução acadêmica. Também, lógico, né? Através dos livros, mas muito mais essa instrução para a alma. Porque sabia ele que somente através do conhecimento é que poderíamos ampliar a nossa visão, os nossos sentimentos para o novo porvir, em uma proposta libertadora de consciências acerca das questões da alma, do espírito. É com essa visão dilatada pelo conhecimento que a nossa fé vai cada vez mais se fortalecendo. Então a proposta de hoje é exatamente nós dialogarmos um pouquinho sobre essa questão da crença, do crer e da fé. Aos que desejarem aprofundar um pouco mais, ampliar o conhecimento, Allan Kardec preparou um capítulo todo especial no Evangelho segundo o Espiritismo, e está no capítulo 19, intitulado A Fé Transporta Montanhas. E nesse capítulo ele traz então como subtítulos o poder da fé, a fé robusta, a fé vacilante, a fé raciocinada ou cega, a fé divina e a fé humana. Então nós vamos, à medida que nós vamos lendo, estudando, nós vamos verificando em que estágio nós estamos, né? Nós já temos essa fé robusta, ou nós estamos naquela fé ainda cega, ou muitas vezes nessa fé vacilante, onde nos momentos das nossas dificuldades nós simplesmente muitas vezes desistimos, né? E também nesse capítulo ele vai fazer uma comparação entre o homem sem fé e a figueira seca. Então Allan Kardec ali coloca que a figueira seca, daquela que Jesus nos falou por parábolas, né? A simbologia dela é exatamente a esse homem, ou aos homens, né? Que não têm fé. É a figueira que está ali, todas as suas ramificações prontas, né? As folhas verdes preparadas para dar fruto, mas ela não dá fruto. E muitas vezes nós somos assim, né? Nós estamos preparados, mas não ainda começamos a dar os frutos. Então Allan Kardec faz essa analogia, e está lá naquele capítulo, para que todos possam assim ler, né? Analisar, interpretar, e assim então começar a verificar essas questões da fé robusta. Mas também no Livro dos Espíritos, na questão 466, Allan Kardec pergunta aos emissários de luz: por que Deus permite que os espíritos nos excitem ao mal? E a resposta deles é a seguinte: para pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Vejamos que eles não respondem para nós que é para colocar a nossa crença. Eles falam da fé. É essa fé robusta, não essa fé vacilante.
Então, sempre as dificuldades que vão nos surgir, elas sempre serão como provas para nós, para vermos como está exatamente a nossa fé. Se ela vai ser vacilante, se nós estamos nos preparando para essas situações muitas vezes indesejáveis. Portanto, se entendermos que fora da caridade não há salvação, poderemos então observar que fora da instrução a evolução se torna muito lenta, devagar e muitas vezes quase parando, né? Então, é sem dúvida alguma que essa instrução, uma vez adquirida, nos fará refletir. E é isso que é importante, porque nós vamos ver que tudo parte do princípio que nós acreditamos. À medida que nós vamos evoluindo, que nós vamos nos instruindo, nós vamos adquirindo essa sabedoria que vai nos libertar de dentro para fora, nos fazer ver diferente. Então, nós passamos a raciocinar, a refletir sobre as violações de consciências dos tempos de outrora, que também se fizeram necessários para os dias atuais, nós estamos aqui agora reflexionando. Por isso, a doutrina espírita tem esse tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. Como ciência, que é uma ciência de observação, ela faz esse elo de ligação entre o mundo material, corporal e espiritual. Portanto, é uma ciência de observação. Ciência no sentido de conhecimento. É filosófica porque traz todos os ensinamentos de Jesus para que nós assim também possamos começar a trabalhar na intimidade, a adquirir os conhecimentos para nos transformarmos. E é religião porque nos proporciona esse elo de religação com Deus. Portanto, a doutrina espírita traz com certeza tudo aquilo que nós necessitamos para nos elucidar. E então eu faço a seguinte pergunta: será que nós já paramos para refletir, para pensar, para nos questionarmos se acreditar e ter fé são as mesmas coisas? Tem o mesmo significado? O mesmo sentido? O que cada um de nós, vocês nesse momento, poderia responder para cada um? É a mesma coisa ou não é? Então vamos continuar. Essa simples pergunta tem para uma grande maioria das pessoas o mesmo sentido. E é isso que nos torna vulneráveis pela nossa ingenuidade até então. Por que essa ingenuidade? Porque nós vamos ver que apenas crer é muito mais fácil, porque não me tira da zona de conforto. Para ter uma fé robusta precisa algo mais. Vejamos que a grande maioria acredita, tem sua crença, mas muito pouco mesmo, tem essa fé robusta. Jesus, portanto, em sua sabedoria nos afirma dizendo: ó homens de pouca fé. Né? A nossa fé não chega ao tamanho do grão de uma mostarda. Né? Deve ser bem pequenininho. Imaginemos então a nossa fé. Sem dúvida que crer é a etapa inicial, né? É o start para que possamos então depois seguir em frente nessa fé. Porém, sem a ampliação do conhecimento, ensejando discernimento, não conseguiremos diferenciar fé e crença. Ou seja, vamos ficar no que nos convém, porque exige menos. É tão mais fácil simplesmente ir ao culto, muitas vezes só escutar, só ler, né? Só assistir uma live, né? Escutar uma palestra, porque nós estamos na nossa zona de conforto. Porque a fé é algo mais. Fé é pegar tudo isso e agora colocar na prática, sair da teoria. Né? Por isso que muitas vezes, quando nós somos colocados à prova, que é o momento da prática, às vezes nós desistimos, porque a nossa fé ainda não é inabalável, né? Ela ainda é suscetível a desistir. Ficamos muito tempo, portanto, à beira do mar da Galileia, ali na praia, sentado, escutando Jesus falar, acompanhando ele, vendo
os seus milagres, as suas curas, né? Mas estávamos ali na sombra, na brisa. Mas a partir do momento que nós definimos pela fé, e não só agora acreditar, nós deveríamos calçar a sandália, sair pelo deserto, pelas estradas dificultosas, e então agora pela fé colocar na prática. E nós ficamos muito tempo na sombra, na praia. Portanto, o convite agora, nesse momento, é para nós colocarmos toda aquela crença que nós temos e que construímos agora, transformar ela para a nossa fé inabalável. Portanto, calçar as sandálias e sair pelas estradas pedregosas e espinhosas, né? Eis a proposta, né? Para colocar a fé na prática. E muitas vezes os espinhos vão fazer desistir. Então nós ainda só cremos. As pedras vão entrar nas sandálias e machucar o pé. Se nós desistirmos, nós só cremos. Mas mesmo com os pés ainda sangrando, se continuarmos lá na frente, nós vamos ver que valeu a pena toda essa escalada, toda essa jornada passar pelas dificuldades. Por exemplo, hoje, vou falar de mim, né? Se eu me denomino então espírita, se eu só creio, se eu só tenho a crença, amanhã eu posso mudar voltando para a doutrina católica, né? Adiante eu posso já estar na evangélica, depois no budismo, depois no hinduísmo. Enfim, eu fico buscando essa questão da autoiluminação. E por que isso acontece? Pelo fato de estar somente envolvido, né? E nós vamos ver que crer e ter fé exatamente tem essa diferença, né? Então, quando nós estamos envolvidos, nós ficamos assim, né? Buscando, analisando e não nos encontramos conosco mesmos. Porque as instituições religiosas vão falar sempre de Jesus e de Deus. E o que falta então? Falta algo dentro de mim. E só crer já não basta, precisa de algo mais, né? Inúmeras foram as pessoas que chegaram à porta espírita, e falo com bastante propriedade aqui na casa nossa, que chegavam dizendo em acreditar na doutrina espírita. E o que elas precisariam para então adentrar, ficar, continuar, porque elas queriam fazer exposições, queriam dar passe, ser médiuns, né? E então, muitas vezes, quando eu tinha a oportunidade de falar com quem me perguntava, eu diria, a gente sempre inicia, né, trabalhando para Jesus, né? Então aqui nós trabalhamos tirando o pó, varrendo o chão, arrancando o mato lá fora, lavando a casa, né? E todas essas propostas de trabalhos são trabalhos dignificantes, né, para Jesus, porque quem ali vai com esse intuito. Então estamos trabalhando para Jesus, estamos trabalhando para o próximo. E depois, então, apresentávamos o estatuto, o regimento, né? E convidávamos a pessoa, porque Jesus precisa de trabalhador na sua seara. Semanas depois, passado o mês, a pessoa não voltava, né? Então, era apenas acreditar, agora envolver-se, estar envolvido, para então começar exatamente nesse trabalho dignificante. E prosperar a fé é difícil, não é muito fácil. Porque fé é diferente. Ela precisa ser construída, é entregar-se, é estar comprometido. Então, envolvido é uma questão de crer. Comprometer-se é ter essa fé robusta, inabalável. Faça sol, faça chuva, nós vamos estar no caminho certo. Vamos estar com o nosso propósito. Porque no primeiro momento que desistimos, a nossa fé já não é mais a mesma, né? E todos vocês, com certeza, já passaram por esse momento, por essa proposta do testemunho, né? Para ver até onde nós resistimos. Por isso aquela questão de Kardec, né? Por que nós somos colocados muitas vezes à prova mediante as dificuldades? Exatamente para testar a nossa fé, né? É assim que nós temos que dar o nosso testemunho. Porque enquanto estamos na sombra, no conforto, não tem como nós darmos o nosso testemunho, né? Mas mediante a dificuldade
então nós nos surguemos, né? Saímos da cadeira e vamos em frente. Portanto, esse comprometimento com Cristo é saber, é ter certeza que não estamos só mediante as tempestades, né? As ondas gigantescas nos oceanos da nossa intimidade. Nós vamos ter toda certeza que nesses momentos, então, ali vão estar a espiritualidade amiga a nos auxiliar. Por quê? Porque nós temos a fé, né? Então nós vamos em frente porque do nosso lado vai ter sempre um benfeitor amigo para nos ajudar. Vou dar um exemplo. Um general, por exemplo, que está com seus comandados, né? Ele reúne a turma, né, para falar sobre um plano estratégico de uma defesa, quer seja de uma guerra ou não, né? Nesse momento ele está envolvido, né? Depois que ele traçou isso, o que faz? Ele pega o seu helicóptero, seu avião, seu carro, dá meia volta e vem embora, né? Ou sai do fronte. O soldado vai para o fronte, né? É ele que vai passar pelas dificuldades. Então, o soldado está comprometido, o general apenas envolvido. Essa é a diferença, né? Porque comprometimento é estar envolvido, e então vai até a última instância. Então, Allan Kardec vai nos falar, que está lá naquele capítulo que vocês irão ler mais tarde, naquele capítulo que eu falei sobre a fé. Kardec vai dizer assim que a fé inabalável só é aquela que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. E encarar a razão significa ter o discernimento, significa ter esse conhecimento para saber diferenciar o certo do errado, aquilo que nos é imposto e daquilo que nós verificamos pela consciência, pela razão, que vai fazer com que a nossa fé, que nós acreditamos realmente, é pelo conhecimento, é pela lógica, é pela razão. Portanto, os espíritos afirmam que a fé é a mãe de todas as virtudes, inclusive a esperança e a caridade. Então significa que se nós não temos fé, nós não temos esperança. E uma pessoa sem esperança é uma pessoa fadada a ter problemas sérios, né? No desânimo. É uma pessoa que não vai conseguir dar o segundo passo pelo desânimo, né? Porque ela não tem esperança. E também, se não tem esperança para consigo, como é que ela vai ter para com o outro? Então ela não consegue praticar a caridade, colocar a teoria na prática, né? Então, a fé nos proporciona isso. E quando nós saímos dessa zona de conforto e nós colocamos a nossa fé na prática, nós nos aproximamos de Jesus, porque nós estamos muito próximos do nosso benfeitor amigo. Então, caminhar com Jesus é caminhar para essa prática, né? Colocar a nossa fé exatamente para esse propósito. Posto essas colocações, podemos verificar que todos nós, indistintamente, trazemos em nossa consciência muitos sentimentos de crença e verdadeiramente muito pouca fé. Muito pouca fé. Ou melhor dizendo, pouca demais às vezes, né? Nós desistimos muito fácil, muito fácil. Por que isso acontece? Por que nós somos assim? Somos seres humanos, ok, né? Mas o que poderia nos acrescentar algo de diferente, né? Por que nós não colocamos um propósito diferente? Porque esse é o nosso objetivo nesse momento, né? Nesse orbe, estarmos aqui nesse planeta, é de evoluirmos para sublimarmos, né? Então, por que isso acontece? Pelo simples fato de não termos uma fé raciocinada, lógica. Preferimos o senso comum ao invés do bom senso, o senso crítico. Aquele que vai tirar essa nuvem, essa venda das nossas vistas, né? Para nos fazer ver, para acreditar, para ter fé. Porque na dúvida nós não teremos fé. E muitas vezes aqueles que não têm esse senso crítico vai dizer que tem fé, mas pela crença, sem saber o sentido, muitas vezes, daquilo.
né? Por exemplo, quando nós analisamos a passagem de Jesus com os apóstolos, né? Então nós vamos ver que os apóstolos ali com Jesus, né, naqueles momentos memoráveis, né, onde com ele comia, bebia, né, escutavam os seus ensinamentos, verificaram todas as curas que ele fez, né, caminhavam com ele pelo deserto. Então, até ali nós vamos verificar que eles estavam envolvidos com Jesus, com a Boa Nova. Tanto é que muitas vezes Jesus pegava os apóstolos ali ainda discutindo sobre as leis antigas, as leis mosaicas, né? Então, quase que colocando em atrito os ensinamentos de Jesus com a antiga lei. Isso é acreditar. A hora que tivesse realmente a fé definida, já não estava mais duvidando, né? Observamos depois, então, Jesus é preso, sentenciado, crucificado. E todos abandonaram Jesus, com exceção de João. E posteriormente nós vamos ver Tomé ainda com a célebre frase, quando ele diz assim, eu só acredito vendo, né? Ele não disse eu só acredito ou só aumentarei a minha fé vendo Jesus, né? Ele diz que só acredita vendo. Então, ainda, né, assim nós verificamos isso. Então, o sentido da crença é exatamente isso, né? É simplesmente estar envolvido. Então, até aquele momento eles estavam realmente envolvidos. E ter a fé é exatamente compartilhar, entregar-se com espontaneidade da alma pela causa. Não é assim que nós fizemos nos nossos locais de trabalho? E muitas vezes, quando nós falamos isso, não estamos falando só necessariamente das questões por estarmos num meio, num convívio de uma instituição religiosa. Não. Se estamos no nosso local de trabalho, ali nós estamos colocando todos esses ensinamentos para que nós possamos acreditar naquilo que fizemos, colocando ali a nossa fé, porque a partir desse momento nós estamos exemplificando para aqueles que estão ao nosso derredor, né, analisando isso, porque as pessoas nos observam. Imaginemos então um professor trabalhando com as crianças e ele não sentir nem sequer um amor pelas crianças, apenas um movimento mecânico no ensino, né? Então, ele só acredita. Ele não tem fé em transformar aquelas crianças, porque o objetivo não é só levar o ensinamento, né, das questões do que está no livro, mas preparar aquelas crianças para o porvir, para o amanhã, transformando-os, né, em pessoas de bem. Então, essa é a proposta, né? Quando eu tenho isso comigo, essa fé definida que eu posso me transformar, eu posso ajudar a transformar o outro. É assim que nós vamos mudando. Eu não consigo mudar o mundo, mas eu consigo mudar a mim mesmo, né? Então, pelo meu exemplo, eu vou ajudando a transformar os demais, né? Então, ter fé significa isso. Então, nós vamos verificar que até aquele momento, os apóstolos estavam apenas envolvidos, né, com a Boa Nova. E então Jesus vai perguntar a Pedro, né? Pedro, tu me amas? E ele 3 vezes ele vai negar a Cristo, né? E ele já começa ali dizendo que ama, mas ele ainda não tinha essa fé inabalável dentro dele, né? Porque nós somos dotados de medo, né? Nós temos luz e sombra dentro de nós e muitas vezes a sombra sobressai, né? E nós ficamos com medo. Quando nós colocamos a luz à frente, não vamos ter medo, né? Porque o escuro nos proporciona medo, porque nós não conseguimos ver à frente. Mas se tiver um facho de luz, o medo sai. E esse facho de luz é a nossa fé, inabalável, né? Então, tempos depois, verificaremos que todos eles, agora por Jesus ter retornado, eles verificaram o quanto que eles se equivocaram, né? Então agora eles vão renovar exatamente, se comprometer com aquela fé. E vão passar a divulgar toda a Boa Nova, né, até serem todos trucidados em demonstração pela fé. Com exceção de João, que não sofreu essa atrocidade, né? Então essa fé inabalável, ela precisa ser construída. E muitas vezes essa construção nós vamos aprender
pela pior situação. No momento de angústia, de sofrimento, de dor, nós vamos gritar alto. E aí talvez a nossa fé venha à tona. Vamos então observar nas mais variadas instituições o estrago que as pessoas de linha de frente estão proporcionando, porque estão somente envolvidos com a causa. Não estão comprometidos com os ideais do Cristo, com os ideais do bem, da caridade, por uma coletividade. Vemos pessoas se denominarem médiuns, né? Mas com interesses próprios. Vamos verificar lideranças de outras instituições religiosas também se comprometendo com as sombras, né? Por causa da vaidade, do egoísmo e do orgulho. Mas aonde que está então a fé, né, desses que deveriam ali estar pregando em nome de Jesus? Que fé inabalável é essa, né? Então nós perguntamos assim, porque todos nós somos falíveis, né? O que nós devemos fazer para que nesses momentos nós também não nos corrompemos? E muitas vezes, ou se corromper de uma forma visível, é muito mais fácil de se observar. Mas a nossa corrupção moral, muitas vezes é invisível, está por dentro. E então, o que nós fizemos, né? Essa proposta de se renovar é exatamente isso. É colocar para fora, para expurgar esses momentos que nós ainda temos de pensamentos negativos, que quando nós temos isso, nós trazemos para próximo de nós esses espíritos que estão na mesma vibração, né? Então, essa proposta de mudança, o discernimento começa por aí, né? Então, nós começamos a avaliar, a analisar por essa proposta, através desse instruí-vos, exatamente nesse sentido. Porque muitas vezes alguém pode pensar, mas ninguém está me vendo, né? Provavelmente não. Talvez olhos materializados não, mas invisíveis tem muitos, né? Então devemos observar isso. Então eu acredito, né, na doutrina espírita, falando de mim, né? Amanhã eu posso ter uma altercação com alguém da equipe e então eu abandono tudo, né? Aí nesse momento eu só acreditava ou eu tinha realmente fé naquilo que eu estava fazendo? Porque se eu tenho algum problema, eu tenho que, no mínimo, colocar na prática tudo aquilo que até então, pelo discernimento, pela instrução, eu aprendi. Se eu abandono tudo, até mesmo a doutrina, então significa que algo estava errado comigo, né? Eu ainda não havia me encontrado. Muito pouco acreditava e muito pouca fé realmente tinha. Então, é isso que nós temos que trabalhar, porque nós vamos ser tentados a isso. É a pergunta 466 de Kardec, né? Quem apenas crê, então, está sujeito a desistir com muita facilidade. Encontraremos, portanto, inúmeras pessoas a dizerem: eu acredito em Deus, em Jesus, mas no momento do testemunho se veem enfraquecidos. Então nós vamos verificar muitas pessoas falando de Jesus, sobre Deus, mas muito pouco colocando na prática. Porque quando a doença bate à nossa porta, um problema financeiro, sentimental, ou até mesmo quando a morte ceifa um familiar, a criatura muitas vezes, né, nós ficamos completamente desestruturados. Logicamente que nos abala, vai abalar, né? Mas não significa que nós agora temos que, a partir daquele momento, nós nos transformarmos e dizemos assim: Deus me abandonou, Deus não existe, Jesus não existe, a espiritualidade, bom, então nós já vemos o quanto que nós só acreditamos, muito pouco, para não dizer de fé quase nada. Então esses testemunhos nesses momentos é exatamente para colocar a nossa prova, como é que está a nossa fé, né? Até que ponto nós vamos ser
deixados ser levados, muitas vezes nos rastejando, para que a nossa fé saia, né? Para que nós incorporemos definitivamente essa fé inabalável. Portanto, a nossa jornada religiosa, até pouco tempo, foi baseado na crença, né? E por isso nós vivemos nessa influência que nos são, né, convencionais, porque era muito mais fácil, né, nós simplesmente acreditarmos, né? Então, nós acreditamos e simplesmente sem questionarmos, por não termos a fé raciocinada, nós vamos acreditando e achando que essa crença é fé, mas não é bem assim, né? Porque nós vamos ver, por exemplo, eu que vim da Igreja Católica, uma grande maioria de vocês, outros de outras instituições, né, quer seja evangélica e tal, né? Então, todos nós, né, eu vou falar por mim, fui batizado, né? E a grande maioria também. Mas qual que era a nossa crença, né? Nós tínhamos discernimento disso, nossos pais tinham, nas maiores das boas intenções, era colocar na prática aquilo que foi colocado nas consciências, porque era a realidade para aquilo, né? Porque o batismo deveria ser assim, porque nós não tínhamos essa noção, faltava essa instrução. Por quê? Porque a instrução era, o batismo era para nos livrarmos do pecado original, não é isso? Muito bem. Então, se nós simplesmente acreditamos nisso sem raciocinar, nós vemos que é muito fácil. Mas então, para nós analisarmos um pouquinho, eu vou colocar para vocês da onde que veio essa questão do batismo, né? Então, na realidade, a questão do batismo é um movimento pagão, né, que veio desde lá do Egito, porque lá no Egito tinha um templo chamado da deusa Cotito, né? E essa deusa Cotito era a deusa da sensualidade, da prostituição. E o que acontecia? Quando chegava ali os navios, né, no porto, ali no Egito, os marinheiros, né, os homens, né, de pouca questão ética e moral, vamos dizer assim, o que é que eles procuravam? O templo, né? Iam para aqueles umbrais. Só que para entrar nesse templo, naquele templo da deusa, eles precisavam se banhar, se purificar, através de uma água perfumada, ali na entrada bacias enormes ou piscinas, e ali então tinham aqueles que cuidavam da entrada, né? E esses eram então conhecidos como o bata. Os homens chegavam ali, eles emergiam eles naquelas bacias enormes ou naquela piscina, então eles tomavam aquele banho, aquela imersão da água dita purificada por bálsamos, por fragrâncias, né, para poder entrar então naquele templo. Então eles emergiam, né, para fazer a limpeza, para fazer a purificação. Bem, João, passando pelo Egito, verificando que aquela simbologia da água de purificação, ele leva isso para Israel, né? E então ele vai começar a falar da Boa Nova, de Jesus. E então quem faz ele? Começa com essa simbologia de batizar no Rio Jordão, né? Então ele emergia a pessoa na água e falava da Boa Nova, dizendo para que se arrependessem, né, dos pecados, de tudo aquilo que estava contra a lei. Nesse momento, então, nós começamos a analisar agora pela instrução, né? Então, aqueles eram conhecidos como Bata. João Batista, então, começa agora a realizar o batismo. Então, era o batizador. Então, ficou João Bata, João Batista. Dali, então, surgiu para a Igreja Católica, então, essa necessidade de purificar a criança pelo batismo. Então, verificamos que a nossa crença pelo batismo é pela água, né? Mas que poder tem essa água de purificar, e quem que disse que nós trazemos como crianças essa questão do pecado original? Que nós precisamos
nos instruímos um pouquinho antes ainda sobre a questão de Adão e Eva, né? Para nós vermos exatamente sobre isso. Se nas próprias leis humanas, aqui terrenas, né? O recém-nascido, a criança não é culpada pelos crimes do seu pai, da sua mãe, como então Deus, na sua sabedoria maior, vai condenar um recém-nascido, um espírito que ali está chegando, pelos erros do seu pai? Não tem lógica nenhuma. Então, a fé raciocinada, a fé lógica, né? Esse raciocínio lógico é exatamente, começa por aí, né? Nos instruindo. Por isso Jesus falava, né? Instruí-vos, para que nós tivéssemos esse discernimento. Então essa fé exatamente nos leva a ter essa visão diferenciada. Portanto, aí alguém, assim como alguém já me perguntou, mas a doutrina espírita então não batiza? Não. E se alguém vier me perguntar assim, tu gostaria de batizar o meu filho? Eu posso até dizer, olha, posso batizar pelos ensinamentos da doutrina espírita, né? Porque se eu disser, não, eu vou batizar, então eu estou sendo hipócrita. Porque agora eu já tenho discernimento, eu conheço e vejo que isso não faz sentido. Então, uma vez que eu faço isso, eu estou consentindo que aquilo do passado ainda é real, né? E não é assim. Então, nós já vimos que é algo diferente. Então, nós vamos ver que na doutrina espírita, a purificação da criatura é a purificação da alma, né? Pelo autoconhecimento, pela transformação íntima, pela sua transformação pelo caráter. Isso é purificar. Essa é a proposta da doutrina espírita, em nos transformarmos em homens de bem, né? Então, se alguém me perguntar assim, quer ser padrinho de coração? Sem problema, né? Porque se ele não estiver instruindo pelas questões da fé religiosa, talvez eu possa contribuir. Mas pela questão da água e crer que esse batismo vai... Não, né? Porque o discernimento já me faz agora, né, uma realidade. Então, ato contínuo, né? Passamos a nos comprometer com os ideais do Cristo, pelos seus ensinamentos, que nos fazendo crer, faz levedar, né, esse fermento da nossa fé. E agora, então, a nossa fé ela já passa a ser robusta, porque nós já não só cremos, nós sabemos. E quando nós sabemos, nós dificilmente voltamos atrás, né? Por isso, então, a importância dessa instrução. Para encerrar, então, está nos áudios do Momento Espírita. E o título diz assim, O Sorriso da Fé. O sorriso da fé é a certeza de que tudo que nos acontece é para o nosso bem. Gostemos ou não, seja agradável ou não. A fé nos dá uma visão mais ampla sobre a existência. Ela nos tira da caverna e começa a nos mostrar a luz lá fora. Então nós precisamos sair dessa caverna íntima, né? Então que nós possamos, através dessa instrução, que nós iremos buscar desse esclarecimento pelos ensinos de Jesus, através da codificação por meio dos Espíritos, que nós possamos nos auxiliar para auxiliarmos os demais também. E assim nós vamos transformando essa nossa crença que começou lá atrás, agora a fazer com que ela se transforme numa fé robusta, pelo discernimento, pela instrução. Que nós possamos então, dessa forma, ter uma noite muito tranquila, de paz, agradável, na presença dos bons Espíritos. Agradecendo a Deus pela oportunidade. E agora nós vamos fazer a oração final, porque eu não fiz a final, né? Então, não é que sou um homem de pouca fé, é que a gente começa a falar e depois se empolga, né? Mas isso não tira também, né, toda a nossa fé, né, e tudo aquilo que nós realizamos nesse momento. Porque nós vamos realizar a nossa oração final com muita fé, com muito entusiasmo, muito mais ainda, porque me culpo nesse momento por não ter aberto com uma oração, né? Mas sempre que nós fazemos tudo com muita fé, com muita devoção, qualquer que seja o trabalho,
útil, agradável a Deus, já é uma oração, né? Então, estou perdoado, né? Então, vamos à nossa oração final. Mestre divino, meigo nazareno, espiritualidade amiga, Pai de infinita bondade e amor. A nossa gratidão profunda por termos esse momento tão oportuno de estarmos vivenciando essa boa nova, esse cristianismo redivivo, esses ensinamentos de Jesus dos tempos de outroras, sendo revivido neste momento através do Consolador prometido, renovando assim a nossa fé pelas instruções que vamos ampliando, obtendo assim essa fé inabalável pela razão. Agradecemos pela nossa saúde, pelo nosso lar. Pedimos amparo para os nossos momentos de dificuldades, que irão surgir com certeza, para que nesses momentos de angústia, de aflições, em que devemos dar o nosso testemunho, possamos estar com a fé sólida para vencermos. Que Jesus, esse meigo nazareno, possa estar conosco nos nossos dias de dificuldade, nos nossos momentos de alegria, de tristezas, e que assim possamos também contribuir com a humanidade, auxiliando na coletividade. Oremos também por todos aqueles que neste dia retornaram à pátria espiritual, por aqueles que pela sua fé estão no fronte, no auxílio a esses necessitados, nos hospitais. Também oremos por aqueles suicidas que nesse dia retornaram à pátria espiritual, nesses momentos de aflições. Que Jesus abençoe a todos e que possamos assim fortalecer cada vez mais a nossa fé. Desejosos de estarmos aqui na próxima terça-feira. E assim seja. Que Deus nos abençoe.